Fala pessoal, tudo bem? Item verdadeiro ou falso da CAF, ele pediu o seguinte: na distribuição de frequências a seguir, o desvio padrão é igual a 10? Olha, realmente aqui a CAF superou, tá? No momento que ela poderia contextualizar estatística na parte da medicina, gente, tem muita coisa legal. O que a CAF fez? Essa cagada aqui, ó. Ela não contextualizou uma questão que não tem sentido nenhum. A CAF tem momentos aí que, enfim, né? Você que estuda para a CAF sabe muito bem qual adjetivo colocar. Mas aqui, pô, dava para colocar uma questãozinha mais bonita, né, a CAF? Como é que eu calculo o desvio padrão, professor? Para calcular o desvio padrão, o primeiro passo que você vai ter que ter é exatamente o quê? Calcular a média, tá? Média, eu vou indicar com essa simbologia. Primeiro passo é esse aqui, tá? Não tem como chegar ao desvio padrão sem a média. Como é que eu calculo a média ali, gente, ó? Essa tabela que ele deu também, tá? Não é algo tão comum quando você estuda estatística, tá? Principalmente desvio padrão. Essa tabela aqui a gente faz a média como? Lembra que média eu somo e divido pelo total de dados, tá? Vou somar todos os dados. Só que ali naquela tabela, o que significa classe e frequência? Na primeira linha, quando eu falo que a classe vai de 2 a 14, significa que, vamos supor, classe seria idade. Então, eu vou pegar da idade 2 até 14 anos. E aí a frequência significa o número de pessoas, tá, que tem naquela classe. Ou seja, ali tem 13 pessoas. Quando tá dividido em intervalos, dividido em classes, primeira coisa é achar o ponto médio de cada classe. Do 2 até o 14, como é que eu acho o ponto médio? Soma os dois números e divide por 2. 2 mais 14 dá 16, 16 divide por 2 vai dar 8. Eu sempre acho o ponto médio de cada intervalo. Desse ponto médio, eu multiplico pela frequência. E vou fazer isso um por um e vou somando, tá? 14 mais 26, professor, quando você somar, vai dar 40. Divide por 2, 20. Esse é o ponto médio do intervalo. Multiplica pela frequência. E ali, por fim, 26 eu vou somar com 38, professor. Quando você somar, 8 com 6, 14, 2 com 3, 5, 64. Divide por 2 vai dar 32. 32 eu vou multiplicar pela frequência 8. Embaixo, o que eu vou fazer, professor? Eu vou dividir pelo total de dados, que é a soma de todas as frequências, tá? Sempre divide pela soma das frequências. 13 mais 9 mais 8 vai dar 30. Muito bem. Você vai fazer todo esse cálculo, né? Imagina você no dia da CAF com toda essa paciência, vai chegar no número exato, tá? Olha aqui, ó, nem parece a CAF, aqui deu um número exato. A média é 18. Muito bem. Calculei a média, gente. O desvio padrão, ele usou aquela simbologia grega, tá? No nosso sigma minúsculo. Eu vou colocar DP, vou colocar desvio padrão mesmo, tá? Ela vai ser a raiz quadrada da variância. Pá! Mas o que é a variância, professor? Agora você vai calcular. Para chegar no desvio padrão, eu preciso calcular primeiro a variância. Como é que eu calculo isso aqui, professor? Você vai ver comigo, tá? A variância que eu chamo de VAR, olha só a viagem. É a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo total de termos. Caçamba, como é que eu vou fazer isso? Para calcular cada desvio, a ideia é pegar cada valor menos a média. Como eu não tenho o valor, porque está dividido em intervalos,
você vai continuar com aquela ideia do ponto médio. Você vai pegar o ponto médio de cada intervalo, de 2 a 14 é 8, vai diminuir da média, que é 18, e elevar a 2. O ponto médio menos a média elevado a 2. Vai multiplicar pela respectiva frequência. E vai fazer isso com todos, tá? Mas o próximo intervalo, tá? O ponto médio é 20, vou diminuir da média elevado ao quadrado e multiplicado pela respectiva frequência. Poxa, CAF, tanta coisa para pedir, né? Aqui, novamente, no último intervalo, o ponto médio, tá? Ele vai ser 32, diminui da média, eleva o quadrado e multiplica pela frequência. E isso tudo, gente, ó, divide pelo total de termos. Necessário, tá? A CAF colocar algo desse tipo. Quando você resolver toda essa conta, gente, acredita, tá? 96,8 aí o nosso resultado. Acabou? Não. Agora vem o desvio padrão. DP é a raiz desse cara aqui. Evidentemente, você não vai perder tempo calculando essa raiz. Ele falava que o desvio padrão dava 10, tá? Para dar 10, aqui tinha que dar 100, gente, né? Raiz de 100 é 10. O valor tá perto, tá? Mas ali ele não disse aproximadamente nada. Então, aquele resultado, com certeza, do desvio padrão, não chega a 10, tá? É um pouquinho menos. Logo, o nosso item é o que, gente? Falso. Um item, tá? Que poderia colocar tantas histórias de estatística, né? Um hemograma, que é algo que o médico vai vivenciar muito. Ali dá para colocar muita estatística. Não essa questão jogada, né? A CAF, infelizmente, ela não tem, às vezes, muita inteligência de montar uma questão. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.